Deus seja louvado. A paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosidades Bíblicas, Pastor Evandro Carlos. Hoje discorreremos sobre dois cidadãos de Éfeso, chamados Himeneu e Fileto, mencionados por Paulo em 2 Timóteo 2,17. Paulo está em sua segunda prisão em Roma e, diferentemente da prisão anterior, que se tratava apenas de uma prisão domiciliar e na qual ele podia interagir com as pessoas e prosseguir com seu ministério, desta vez ele estava em uma cela fria, com algemas e sem nenhuma esperança de ser libertado. Abandonado por quase todos os que lhe eram próximos por causa do medo da perseguição e diante de iminente execução, Paulo escreveu a Timóteo insistindo para que ele fosse às pressas para Roma para uma visita ao apóstolo. Não se sabe se Timóteo chegou a Roma antes da execução de Paulo. No capítulo 2 de sua segunda carta a Timóteo, Paulo, após ter exortado o seu amado filho na fé, a procurar apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tinha de que se envergonhar e que manejasse bem a palavra da verdade, ele também orienta o referido obreiro a evitar os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior, cuja linguagem corrói como câncer e entre os quais se achavam Himeneu e Fileto. Paulo disse que esses dois haviam se desviado da verdade, asseverando que a ressurreição já havia se realizado e que estavam pervertendo a fé de alguns. Mas quem são esses indivíduos de quem Paulo estava tratando? E qual era a natureza de sua doutrina quanto à ressurreição dos mortos? Himeneu e Fileto foram dois homens convertidos ao cristianismo pelas pregações de Paulo. Mais tarde, eles caíram naquela heresia, segundo a qual a ressurreição já estava realizada. A atuação deles se deu nas redondezas da cidade de Éfeso, onde Timóteo era pastor. Possivelmente, Himeneu era o líder, já que em duas passagens o seu nome vem em primeiro lugar, 1 Timóteo 1,20 e 2 Timóteo 2,17. Nesta, ele é citado junto com Fileto, e naquela, Paulo associa o seu nome a Alexandre, os quais se tornaram náufragos na fé. Fileto não é citado em nenhum outro lugar na Bíblia, salvo 2 Timóteo 2,17. A doutrina meramente humana ensinada por Himeneu e Fileto tratava da negação da realidade da ressurreição corporal dos cristãos. Provavelmente, eles ensinavam que a identificação espiritual dos cristãos com a morte e ressurreição de Jesus era a única ressurreição pela qual eles passariam e que a mesma já havia acontecido. Em outras palavras, para ambos os hereges, a ressurreição era espiritual e não física. Nisso, eles se assemelhavam aos liberais da atualidade que, embora não queriam ser surpreendidos dizendo não há ressurreição, alegorizavam o conceito. É importante destacar que Paulo também acreditava numa ressurreição espiritual, o ato de Deus por meio do qual ele comunica nova vida a quem está morto em delitos e em pecados, como vemos em Romanos 6, Efésios 2, versículo 6 e Filipenses 3, versículo de número 11. Mas o apóstolo Paulo também definitivamente ensinava a ressurreição do corpo, como se vê em 1 Coríntios 15 e Filipenses 3,21, justamente como Jesus fizera em João 5,28. De acordo com o ensino de Paulo, negar a ressurreição corporal implica na completa subversão da fé, pois, se não há ressurreição de mortos,
Cristo então não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E ainda permanecemos nos nossos pecados. O que fazia a situação ainda pior era que Himeneu e Fileto professavam ser cristãos. De fato, esses falsos profetas pretendiam ser especialistas em todas as coisas relativas à religião. Majoravam ser mestres da lei, ainda que não entendiam as palavras que estavam falando, nem os temas sobre os quais discorriam com tanta confiança. Pervertiam a lei e o ensino de Paulo. A negação deles da ressurreição corporal provinha, provavelmente, de um dualismo pagão, segundo o qual tudo que é espiritual é bom e o que é material é mal. Seus raciocínios poderiam ser traduzidos da seguinte forma: posto que a matéria é má, nosso corpo é mau, portanto, ele não ressuscitará. O falso ensino destes hereges era contagioso. Eles viravam de ponta cabeça as convicções religiosas destes membros da igreja em Éfeso. Talvez ainda não fossem muitos os que foram assim afetados por esta terrível heresia, já que o texto diz alguns. Mas isso era só o começo. E da mesma forma que um câncer percorre a carne sã, assim este ensino perverso corroía a fé cristã. Assim sendo, surge uma interrogação: a verdadeira igreja de Deus pode ser destruída? Paulo responde: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Os falsos profetas podem desencaminhar a muitos. Aliás, se possível fosse, enganariam até mesmo os eleitos. Porém, o bom pastor conhece as suas ovelhas, e das suas ovelhas é conhecido, e lhes dá a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das suas mãos. Portanto, meus irmãos, fiquem firmes, pois a ressurreição corporal é fato, é uma realidade. Não se deixem abater pelos falsos ensinamentos vãos e filosóficos. Se você tem um parente que já dorme com Cristo, fique tranquilo que você o verá novamente na ressurreição dos justos. Que Deus vos abençoe e até a próxima.